Fala pessoal, aqui é o Max Trader. Hoje nós vamos dar a sequência a um estudo do mercado. Vou estar trazendo aqui uma videoaula, uma playlist, onde nós vamos poder estar vendo o mercado financeiro de uma outra maneira, de um outro ponto, principalmente para iniciantes nesse mercado. Nós temos visto que o mercado de criptomoeda tem tido uma ascensão muito grande, desde que nós podemos dizer que as pessoas começaram a ter uma maior interesse no mercado, vendo que ele tem uma rentabilidade diferente de qualquer tipo de bolsa que podemos imaginar. Com isso, muitas pessoas têm tido grande interesse por busca de um investimento diferenciado, de um investimento melhor. A questão toda que nós temos hoje é poder enxergar como o mercado funciona de fato. Muitos iniciantes dentro desse mercado. Então, eu decidi trazer, com base em novos iniciantes no mercado financeiro, o que de fato realmente é o mercado, como o mercado funciona, o que realmente é o gráfico, como o gráfico se comporta. Devido a isso, eu decidi, desde já, então, começar lá atrás, fazendo uma viagem no tempo, para que possamos entender o que é o mercado financeiro, possamos entender o que é o dinheiro de fato, como o dinheiro surgiu, por que surgiu, até mesmo desde a época do escambo até os dias atuais, aonde nós podemos perceber que chegamos a um mundo virtual. E quando nós falamos de moedas descentralizadas em um mundo virtual, nós podemos perceber que muitas pessoas ainda têm um grande medo de que esse é um tipo de uma novidade que possa trazer uma transformação mundial. E muitas pessoas não percebem que, na realidade, nós já vivemos dentro disso. Quando, por exemplo, nós fazemos uma transação de um Pix, por exemplo, fazemos ele de maneira virtual. Quando nós fazemos, por exemplo, uma transferência, ela é feita de forma virtual. Quando nós usamos um cartão de crédito, também é de forma virtual. Ou seja, nós já estamos vivendo essa era digital, já estamos vivendo dentro dessa era. Então, o mercado de criptomoeda, embora seja muito novo e tem muito a crescer, ele ainda tem muito a se explorar, na verdade. Então, com a ascensão da Bitcoin, rompendo topos históricos, eu decidi trazer para vocês essa viagem no tempo e, ao mesmo tempo, eu decidi mostrar para vocês o que realmente e o que fazer, como posicionar, como ler o gráfico. E, mediante isso, é uma playlist que nós vamos estar deixando aqui para que vocês possam estar de uma forma mais prática e simples, podendo estudar de fato e de forma gratuita, 100% gratuita, com um mini curso que eu vou estar deixando aqui para vocês. Então, nós vamos começar nesse exato momento, olhando ao mercado financeiro e começando a perceber que eu coloquei aqui, que nós vamos começar a olhar dentro desse mercado, na verdade, uma introdução aqui sobre o que é o mercado financeiro. Então, quando nós olhamos essa questão, nós vamos ver que essa introdução ao mercado financeiro, ele já está presente no nosso dia a dia, mesmo que muitas das vezes nós não percebemos. Como eu falei na questão, quando nós fazemos um Pix, quando nós fazemos uma transferência, quando usamos o nosso cartão de crédito, nós estamos fazendo, na realidade, uma transação virtual. Então, ela nos permite fazer uma troca de bens, serviços, valores. Então, esse mercado ele é muito grande e ainda tem muito a crescer. Então, quando nós olhamos isso, nós começamos a fazer uma viagem no tempo. E essa viagem no tempo, ela vai nos colocar há muito tempo atrás no que era o escambo. O que era o escambo, na verdade? O escambo, na verdade, nada mais era do que a troca de bens e serviços. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, naquela época, quando se tinha alguém com um saco de arroz e outro um saco de feijão, nesse exato momento, nós tínhamos duas pessoas com produtos, ou, por exemplo, alguém tinha um saco de arroz e o outro tinha ali, por exemplo, um sapateiro, por exemplo. Então, nós tínhamos um produto com a questão de um serviço. Então, já desde aquela época,
existia essa questão de troca, porque o escambo nada mais é do que a troca por bens ou serviço. Então o problema disso é que quando as pessoas tinham, por exemplo, arroz, o outro feijão, o que precisasse, por exemplo, um aqui precisa de feijão e o outro precisa de arroz. Então eles trocavam entre si para que pudesse um ter aquilo que o outro faltava. Mas o problema do escambo na época era justamente a troca do serviço, porque muitas das vezes as pessoas não tinham interesse em determinado serviço. Por essa falta do interesse em determinado serviço é que o escambo começou a ter uma certa mudança ao longo da história para que pudesse se enquadrar, porque muitas das pessoas não tinham ali necessariamente determinado serviço, como por exemplo, se ninguém precisasse de sapato no momento, como faria? Então isso, ao longo da história, nós podemos perceber que o mundo foi evoluindo, até que surgiram, né, os metais preciosos, como prata, ouro, o que tinha um valor próprio. E a vantagem é que ela era aceita por todos, que podiam ser guardadas, né? O problema também, existia um grande problema, é que muitas pessoas estocavam os seus metais preciosos, como prata e ouro, e guardar ela em casa era algo muito complicado. Então assim, o ouro hoje é um dos metais mais valorosos que existe. Ele tem um valor muito incrível, muito acima do mercado. O ouro hoje, por que ele tem essa questão de ser um metal tão precioso, tão caro e uma coisa tão escassa no mundo? Porque a retirada dele ao longo dos anos foi acabando, e hoje para você conseguir tirar ouro da terra, você precisa fazer uma operação muito gigantesca. E o que temos hoje, talvez ainda para ser extraído do solo, talvez deva encher uma questão de 2 ou 1,5 piscinas olímpicas, é o que nós devemos ter hoje ainda no mundo. Então por isso ele se tornou um metal precioso, muito caro, muito valoroso. Então com isso, o que aconteceu? As pessoas, eles tinham, na verdade, a necessidade de pegar o ouro e trocar ou comprar por determinada coisa. Mas guardar o ouro era algo tão problemático naquela época que começou-se então a surgir o que nós temos como chamado papel moeda e moeda fiat. Para início de conversa, o que era o papel moeda? Papel moeda nada mais era do que os ourives da época. Os ourives da época, o que eles faziam? Eles cunhavam aquelas moedas, eles faziam pedras preciosas, colares na época, e os ourives da época, eles fizeram a seguinte coisa: como era tão complicado guardar os seus metais preciosos em casa, transportar os seus metais preciosos, os ourives da época, eles começaram a emitir pela primeira vez um documento que você podia transportar aquele documento ao longo dos anos. Ou seja, se você tinha, por exemplo, 10 moedas de ouro e você queria viajar, não tinha problema nenhum. O ourives te emitia um papel dizendo que ele tinha 10 moedas de ouro sua, e que quem detesse daquele papel, ele poderia ir até o ourives e resgatar aquela quantidade de moeda. Ou seja, foi daí que surgiu o papel moeda, porque aquele papel que era emitido, ele tinha como base a garantia de que você tinha determinado ouro guardado com ourives, e até então quem viesse a deter aquele papel, estar com ele em mãos, ele poderia resgatar a qualquer momento e em qualquer lugar. Então, quando o papel moeda surgiu, os governos da época começaram a criar, evoluindo um pouco mais, a criar o que nós conhecemos hoje como moeda fiat. A moeda fiat nada mais é do que a moeda que nós utilizamos nos dias atuais. Por exemplo, o dólar, o real, o euro, o peso, o ien. Então são todas moedas fiat. A nossa moeda de papel é a moeda fiat. Então, como surgiu a nossa moeda fiat? A nossa moeda fiat, ela surgiu exatamente no momento em que
os governos começaram a perceber a necessidade de uma criação da sua própria moeda. Por quê? Porque para se ter dinheiro naquela época, os governos tinham que fazer o quê? Eles tinham que, por exemplo, para cada dólar emitido, eles tinham que ter $1 em ouro. Então, para eles emitirem dólar, eles tinham que ter ouro. Então eles começaram a parar e pensar, calma aí, as pessoas têm que passar a ter confiança na nossa moeda. Eles têm que passarem a ter confiança no nosso governo. Então, quando eles começaram a fazer isso, os governos começaram a emitir o seu próprio papel moeda, inicialmente como uma forma de recibo ou de depósito em ouro. Então, a moeda fiat, como o real, o dólar, o ouro, começou a ter um valor intrínseco, né? Então, ele começou a buscar o seu valor de forma própria. Então, a partir daí, o dólar, ele tinha o seu lastro no ouro. Então, todas as moedas, como o real, eles eram lastreados no ouro. Com essa mudança, os governos começaram, a partir de então, de uma forma não obrigatória, mas talvez impositiva, eles começaram a dizer que o povo teria que ter confiança em seus governos. Daí, então, acabou-se essa história de ter a sua própria moeda lastreada no ouro, porque para cada moeda emitida, a pessoa tinha que ter uma determinada quantidade de ouro. Daí se mudou-se para a moeda fiat, o dinheiro que nós temos aos dias atuais. Então, com isso, começamos então a dar o início do que foi a comercialização das bolsas de valores mundiais. As bolsas de valores começaram a comercializar com uma maior liberdade depois que não tínhamos mais esse lastro no ouro, que foi ali pela questão dos anos 90, que acabou-se de fato com o lastro da moeda fiat em ouro, foi que nós viemos a ter a questão do gráfico do candlestick, né? Então, o que é, na verdade, né, a origem dos candlestick? Na verdade, o gráfico de candlestick nada mais é do que são velas, né? Nada mais é do que coisas, ou melhor, do que um gráfico, né, que ele pode ser representado a depender como linhas, como um candle Nash ou como um candle como o qual nós conhecemos hoje. O candle, o gráfico que nós conhecemos hoje, ele surgiu no Japão. Ele veio surgir no Japão ali durante o século XVIII e criado por Romain Moneisha, foi quem criou isso. O que ele fez naquela época? Ele tinha em cada vilarejo uma pessoa passando uma certa informação para ele de quanto custava isso, quanto custava um saco de arroz, por exemplo, em determinado vilarejo. Com isso, ele montou um gráfico onde ele conseguia determinar o preço do arroz em determinado vilarejo, em determinado local. Então era um instrumento muito utilizado pelos comerciantes de arroz em Osaka, no Japão. A sua função principal era de fornecer uma representação visual e intuitiva do que realmente estava acontecendo em todos os vilarejos, para que o humano ele conseguisse de uma forma mais precisa monitorar o preço do arroz. Então ele sabia o momento exato em que um determinado vilarejo o arroz estava mais caro e em outro vilarejo mais barato. Então ele se beneficiava disso para que ele pudesse comprar mais barato e depois vender ele mais alto. Isso nós vamos aprender quando nós estivermos estudando mais um pouco sobre gráfico. Então ele aproveitava aquele movimento em que o gráfico desse uma corrigida para que ele pudesse efetuar de fato a sua compra comprando o arroz mais barato e aproveitando toda a sua alta. Então, a flutuação dos preços era algo que mais representava para que ele pudesse fazer as suas operações ou a sua compra de uma maneira mais confortável, simplificando ali aquela análise de mercado. Então, a cada candlestick, né,
ele funciona de que forma, de que maneira? Cada candlestick, ele representa o movimento de preço de um determinado ativo, ou seja, cada vela, nós iremos aprender isso, vamos ver como ela se movimenta, por que ela se movimenta em determinado período de tempo. Nós temos dentro de uma vela várias movimentações de preço em uma única vela e nós vamos aprender isso. E esse movimento de preço de um ativo em um período definido, né, ele podia ser de um dia, uma hora, minuto, como até os dias atuais, né? Nós temos o que nós podemos chamar aos dias atuais um gráfico de forma fractal. Então, dentro de um mesmo gráfico, ele tem várias tendências dentro dele. Então, enxergar a tendência dentro de um período gráfico é poder entender que esse período gráfico a qual se olha, ele se divide em outros tempos gráficos. Então, a parte superior que nós vamos ver no gráfico, como por exemplo o pavio, ele é a movimentação máxima em que um determinado ativo chegou. E quando nós encontramos aqueles pavios na parte de baixo, é a movimentação mínima em que ele chegou. Não quer dizer que aonde o corpo se encontra é a máxima ou a mínima, não. Aonde o pavio chegou, ele é a máxima, ou aonde o pavio deixou na parte de baixo, ele vem ser a mínima, e nós vamos aprender isso em nosso estudo, quando nós de fato estivermos ali aprendendo o que o gráfico, como estudar o gráfico, o que é uma figura. Então, dando sequência ao nosso estudo, nós podemos perceber que ele tem, na realidade, 4 pontos. Ele tem um ponto de abertura, ponto de fechamento, o seu ponto máximo e o seu ponto de mínima. Então, nós vamos ter, a depender, isso é uma coisa muito confortável, a depender de cada um, o que não vai mudar. Mas, de forma em geral, o gráfico ele representa candle verde como sendo alta e candles vermelho como sendo candles de queda. Mas isso, a depender da pessoa, ele pode mudar a cor do candle verde, como também pode ser mudado a cor do candle vermelho. Então, as velas verdes, elas indicam um fechamento acima da abertura, enquanto as velas vermelhas indicam um fechamento abaixo da abertura. Então, qual é a vantagem de nós usarmos o candlestick? Qual é a vantagem? O que nos beneficia? Os gráficos de candlestick oferecem uma visualização concisa e eficiente das oscilações do preço, permitindo identificar determinados padrões. Então, o que acontece? O gráfico, quando ele nos permite identificar determinados padrões, ele está nos mostrando o que poderá ou eventualmente acontecer dentro do mercado, como alguns determinados padrões, como por exemplo, um oco, um okoi, uma bandeira, um canal de alto, de baixo, um triângulo ascendente, descendente, um triângulo simétrico. São figuras gráficas que nos mostram reversões de tendência, nos mostram direções, como também, por exemplo, nós vamos poder passar e perceber o que é um suporte de fato, uma resistência de fato, e como marcar ela de fato, como identificar de fato o que é ali o suporte ou uma resistência. Então, nós vamos conseguir entender e marcar com precisão o que é e de maneira correta esse suporte e resistência, porque eu sempre digo que gráfico é gráfico, não importa o lugar que você esteja operando, mas o que importa no gráfico, muitas das vezes, é que ele não se comporta em determinados locais como se deveria, por exemplo, em opções binárias. Opções binárias, por exemplo, em OTC, é gráfico de corretora, e ele não se comporta como muitas das vezes ele deveria se comportar em um mercado tradicional, em um mercado aberto. E lembrando que o mercado de cripto não é como um mercado tradicional, ele é um mercado descentralizado, ou seja, ele não está na mão do governo. Essa é toda a diferença. Então, ele pode nos mostrar uma figura como um martelo, um engolfo, que são tudo figuras representadas por candlestick que nos mostram que o gráfico ele pode reverter tanto para uma tendência de baixa quanto para uma tendência de alta.
A sua clareza nos torna acessível a todos os níveis de experiência, sendo uma ferramenta essencial à nossa análise técnica nos dias modernos, nos dias atuais. Então essa análise técnica, ela faz toda a diferença, principalmente para quem está iniciando hoje no mercado. E é justamente para essas pessoas que eu decidi trazer isso, que ela serve não só para iniciante, mas para todo tipo de pessoa que está no mercado. É poder tentar entender a origem de tudo, como tudo começou, né? Desde quando o escambo até as criptomoedas, onde nós vamos elevar o nosso estudo, passando ali pelas questões gráficas. Então, o que aconteceu? Como as criptomoedas surgiram? Lá em 2008, nós passávamos por uma crise mundial no setor imobiliário. Então essa crise que nós passávamos, ela começou a afetar basicamente todo mundo. E em especial, houve um banco chamado Lehman Bros. Esse banco quebrou em 2008. A quebra do Lehman Bros. Foi algo mas tão terrível, em que muitos milionários ficaram pobres literalmente da noite por dia. Ou seja, o governo ele poderia ter salvado o banco Lehman Bros. Por quê? Porque o banco ele tinha um compromisso, o governo tinha um compromisso não apenas com o banco, mas ele tinha um compromisso com as pessoas, com os clientes daquele banco. Então, o governo americano ele tinha apenas duas alternativas. A primeira era imprimir mais dinheiro. Com a impressão de mais dinheiro, ele teria que elevar a taxa de juro do mercado. A segunda era ele não emprestar dinheiro nenhum para o banco, deixando o banco ir à falência. Com isso, as pessoas que detinham dinheiro dentro daquele banco perderiam todo o seu dinheiro. O governo americano preferiu não imprimir mais dinheiro para emprestar ao banco Lehman Bros. E assim saldar a sua dívida, que era uma dívida monstruosa, uma dívida gigantesca. E ele preferiu, então, deixar o banco quebrar e não emprestar dinheiro. Então, o banco ele estava fortemente exposto nesse setor imobiliário, que entrou em crise devido ao excesso de empréstimos de alto risco. Por quê? Porque o banco atualmente, e já desde a época, o que ele faz? Ele pega o nosso dinheiro, o banco sim, ele é obrigado a deter dentro das suas instituições 5% do que ele deveria ter, porque se todo mundo hoje for ao banco, nós não encontraremos dinheiro suficiente no banco para que todos possam resgatar o seu dinheiro, porque o banco trabalha com o nosso dinheiro. Então eles pegam o nosso dinheiro, emprestam esse dinheiro a juro com determinado risco, é óbvio, e essas pessoas pagam ao banco. É desta forma que o banco ele obtém um lucro para que possa, com o nosso dinheiro, ele se autossustentar e assim ele subsistir para que possa guardar ali o nosso dinheiro. Então a falência do banco Lehman Bros. Desencadeou uma crise global, não foi apenas nos Estados Unidos, levando à perda de trilhões de dólares e a falência em cadeia de empresas, bancos e milhões de pessoas perdendo o emprego, casa, literalmente indo à falência. Então eu até coloquei aqui quais são as lições que nós podemos tirar, aprender com a queda do banco do Lehman Bros. Esse evento expôs a fragilidade do sistema financeiro tradicional e reforçou a necessidade de regulamentação. Ou seja, o que nós podemos aprender? Que ter o nosso dinheiro na mão de outras pessoas ou uma instituição financeira é um risco muito grande. Ou seja, é daí que vem a questão da centralização da moeda financeira, porque ela está centrada, sendo administrada por um governo, quando em criptomoeda eu detenho o meu valor. Eu detenho o meu dinheiro, além de facilitar a transação, além de eu poder, de uma forma mais prática, sem ter um intermediário no meio, eu poder fazer uma transferência direta, seja ela internacional ou nacional. Então eu não tenho a interferência de terceiro no meio da história, é entre eu e a outra pessoa que estiver fazendo isso. Então esse é o melhor
de tudo é eu poder cuidar do meu próprio dinheiro e ele não estar mais exposto ao risco de uma instituição financeira vir a quebrar. Com isso, nós temos o surgimento das criptomoedas que aconteceram lá atrás, já em 2000, nos anos 90, 97, 98, ou um pouquinho mais. Nós tínhamos um grupo de pessoas que se denominavam na internet como cypherpunks, em uma comunidade dentro da internet, que eles buscavam uma solução para criar uma moeda digital. Só após a quebra do Lehman Bros. É que se consolidou de fato. Porque uma das primeiras moedas que eles conseguiram criar naquela época chamava-se DigiCash. Essa moeda era uma moeda que era uma moeda muito frágil. Por que eu digo frágil? Porque literalmente, como a única só moeda que se tinha naquela época, você podia pagar em uma única transação várias pessoas. Porque era uma forma literal de Ctrl+C, Ctrl+V. Você poderia usar uma mesma quantidade de moeda para poder pagar 10, 20, 30 pessoas e aquela moeda ainda era sua. Porque você utilizava um sistema de Ctrl+C, Ctrl+V. Ela não passava por um sistema de uma blockchain. Ela não tinha como ser detectável ali dentro. Então, havia-se uma dificuldade muito grande dentro desse fórum, junto a esses cypherpunks, na época, para que pudessem conseguir, ou seja, os cypherpunks do bem. Então, com a crise do banco de 2008, mostrou os riscos que tinha e a necessidade de que pudesse, com uma forma mais rápida, conseguir uma forma de que essas transações fossem feitas e de forma mais segura. Então esse controle centralizado nas moedas financeiras levou à busca dessa alternativa, que quando 2008 apareceu no fórum, até hoje ninguém sabe se é homem, mulher ou um grupo de pessoas até, mas uma pessoa se denominou dentro desse fórum como Satoshi Nakamoto. Ele chegou nesse fórum e ele apresentou o que chamamos de white paper. Ele apresentou ali tudo descrito, bonitinho, de que forma funcionaria a Bitcoin, não só a Bitcoin, mas como também funcionaria ali o seu ecossistema, de como era a sua blockchain, de forma toda detalhada. Ele colocou ali o projeto da Bitcoin. Então ela foi muito aceita, ela foi abraçada porque eles encontraram, porque Satoshi Nakamoto, ele descobriu uma forma de não mais essas moedas serem clonadas, vamos dizer, com um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então esse grupo de pessoas usando, ou essa pessoa usando o pseudônimo de Satoshi Nakamoto, né? Diferente de tudo, ele conseguiu fazer com que o dinheiro não fosse mais centralizado na mão do governo, mas sim descentralizado do governo e dos bancos. Então, após o surgimento do Bitcoin, surgiram milhares de outras moedas. Hoje, nós temos mais de 10 milhões de moedas aos dias atuais. Então, surgiram, já desde aquela época, como o Ethereum, a Binance Coin e muitas outras. Cada uma tem as suas próprias características e uso. Ou seja, cada um tem o seu ecossistema próprio, cada um tem ali a questão da sua blockchain, né, para que possam fazer as suas transações de forma mais tranquila, segura, a todas as pessoas. Então, nós vamos ter ali a questão agora de tentar entender como essas criptomoedas são usadas, né, nos dias de hoje. Então, nos dias de hoje, nós podemos ter ela sendo usada como uma forma de pagamento, por exemplo. Há países no mundo afora que aceitam criptomoedas. Literalmente, existem bancos 24 horas, onde você faz ali uma transação, né, como se fosse 24 horas normal, e você só diz o quanto você quer sacar, transformar. Então você faz uma transferência automática por um QR Code e resgata naquela própria máquina a moeda fiat daquele país que você estiver, de uma forma bem tranquila, com taxas muito, muito bem acessíveis. Então, em muitos lugares já é disponível pagar conta, comprar produtos e até investir em criptomoeda.
Então, as transferências, como eu falei, elas são hoje possíveis fazer sem um intermediário, as transferências internacionais, facilitando isso de forma criptográfica, facilitando essa transação. Então, as transferências internacionais, ela elimina o intermediário, reduzindo os custos e tornando as operações mais rápidas. Porque uma operação, uma transferência hoje, além dela ser muito mais acessível de forma econômica, ela acontece muito mais rápida, a depender da rede, ela acontece até mesmo em milésimos de segundos. Então, há redes hoje em dia, como por exemplo a rede da Solana, ela é uma rede que ela faz a sua operação com muito mais facilidade, muito mais rápido, e o seu custo é de forma literal cents de dólar, não chega sequer a $1. Então, há também aquela questão da possibilidade dos investimentos já feito em própria criptomoeda. Muitas pessoas veem as criptomoedas como uma forma de investimento, esperando que seus valores aumentem ao longo do tempo. É como se fosse uma ação de uma determinada empresa. A diferença é que pode a empresa quebrar, falir, que você não perde o seu dinheiro. Agora, a criptomoeda, mesmo que ela se desvalorize, você continua tendo ela. Ela é um tipo de investimento do qual, além do governo não ter controle, você tem ali, de fato, a moeda. Não ações de uma empresa, onde você precisa de que existe um determinado projeto, você precisa de que a empresa ela invista em determinadas coisas para que ela possa crescer. O exemplo disso foi a crise da Vale, por exemplo. Com a crise da Vale, ela teve uma desvalorização muito grande. Como, por exemplo, a Petrobras, que também teve uma crise e levou abaixo muito, mas muito do seu preço, do que valia na época. Ao contrário, as criptomoedas, elas desvalorizam de uma forma normal, né? Porque todo movimento gráfico, ele precisa esfriar o seu preço. É como se o preço tivesse que dar uma estacionada para que ele pudesse depois retomar a sua caminhada. É como se fosse isso. Então, o que nós podemos aprender com essa pequena aula de hoje? De que o mercado financeiro ele evoluiu muito ao longo da história, desde o escambo até os dias atuais, que é a criptomoeda, passando por marcos históricos, como a criação do papel moeda, né? Com a criação do candlestick, com o evento do que aconteceu da queda do banco do Lehman Brothers, né? Então as criptomoedas representam uma nova fase histórica. E de forma histórica, e quando eu falo histórica de verdade. Os Estados Unidos hoje, Donald Trump, além dele ter se posicionado a favor de criptomoeda, ele já deixou claro na mídia de que ele pretende ser o país inovador, o país número 1 em relação ao mundo digital, ao mundo cripto, onde ele reafirma de que ele vai criar o Fundo de Reserva americano em criptomoeda. Além disso, existem já outros países no mundo que já usam a criptomoeda como sendo a sua moeda quase que de forma oficial em alguns países do mundo. Então, existem países do mundo que a criptomoeda ela já é muito bem aceita, muito bem usável até, e o que é mais importante é de que apenas 10% da população mundial, ou talvez menos, tem acesso à internet. Isso significa dizer que, como eu iniciei, é um mercado muito novo, que tem muito a crescer, né? Então a Bitcoin ainda é uma criança, outras criptomoedas ainda são bebês dentro desse mercado. Então nós temos muito, muito ainda a crescer nesse mercado, principalmente quando todos tiverem acesso à internet e puderem, de uma forma mais simples, poder comprar e vender essas criptomoedas, como por exemplo os Estados Unidos. 18 estados americanos processou a SEC por eles não ter tido a oportunidade de comprar as suas criptos, salvar as suas empresas, porque muitos foram à falência, porque eles não tinham e muitos queriam investir e era proibido pelo Estado ou pela nação, pelo país americano, em fazer transações
dentro da Bolsa Americana. Hoje não, hoje nós temos ali já os ETFs de Bitcoin, o ETF de Ethereum, de XRP, sendo mais aceita dentro do mercado das bolsas americanas. Então agora, com a entrada de Donald Trump já nesse seu próximo semestre, já aqui em janeiro, acreditou-se muito em que haverá uma grande evolução, maior ainda, das criptomoedas. Então haverá um momento em que nós deixaremos de usar o que nós chamamos hoje de papel moeda, moeda fiat, e passamos a fazer transações apenas de forma virtual, o que já fazemos na verdade hoje, como eu disse, com Pix, transferência, cartão de crédito, nós já fazemos. Então essa será uma transformação essencial para que nós possamos acompanhar as mudanças de um mundo moderno. Então, esse mundo que nós conhecemos hoje, ele sim vai mudar. Como mudou na época do escambo, nós talvez hoje estaremos já vivendo uma transformação econômica dentro do nosso estado, dentro do nosso país ou dentro do nosso mundo. Então, nós temos hoje o Brasil tendo já a sua própria criptomoeda. Temos outros países lançando as suas criptomoedas, desenvolvendo as suas próprias criptomoedas, e além dela ser um meio onde as pessoas a utilizam para facilitar de todas as formas o seu uso ali com a questão de bens e serviços. Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Espero vocês no próximo vídeo, onde nós vamos estar falando do que é candlestick, como usar candlestick e como reconhecer o candlestick, suas figuras gráficas e como ele se comporta de fato. Então eu espero vocês na próxima aula. Então é isso, pessoal. Um beijo para todos, fiquem com Deus e até lá. Não percam, no próximo vídeo estarei trazendo para vocês um pouco mais de tudo isso. Então, para quem gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixa seu like e qualquer coisa, deixa sua pergunta. Vou adorar poder responder a sua pergunta. E para cada pessoa que assistir, deixa ali o seu like. Isso ajuda muito a crescer o nosso canal, ajuda muito a poder entregar esse conteúdo a mais pessoas e assim nós podermos fazer um conteúdo de mais qualidade. Tá bom? Agradeço a todos e um beijo no coração.